Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, Sérgio, bem-vindo ao podcast sobre casamentos. Olá, Rita, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Obrigada eu. Estás a falar-nos desde o Brasil, neste momento, não é? Neste momento estou no Brasil, por pouco tempo, porque quando é que falta? 4 dias eu viajo para Portugal, mas neste momento sim, estou no Brasil, ou seja, estou 4 horas no passado, são as 4 horas diferentes. Isso é fixe, esse conceito é engraçado. 4 horas atrás. E quando eu estou em Portugal, olha, isto é a melhor dica, não tem nada a ver com o podcast, tá? Mas a melhor dica de produtividade é o quê? É sair do Brasil e ir para Portugal. Que aí tu Certo. acordas, tipo, as pessoas que trabalham comigo, enfim, são quase todas do Brasil. E eu quando estou em Portugal estou 4 horas antes. Ou seja, quando eu acordo às 8 da manhã, aqui são 4 da manhã. Certo. Ou seja, eles começam a trabalhar às 8 da manhã, para mim já é meio-dia lá, já fiz Jesus o dia todo. Sentes-te mais É interessante. produtivo. Eu sinto muito mais produtivo. Estou sempre à frente, mas enfim. Boa. Pronto, isto ajudou-nos a contextualizar aqui o sítio onde tu estás e os sítios por onde te movimentas, e isto é o mote para o nosso episódio, não é? Vamos dizer já aos nossos ouvintes que não temos um alinhamento, não é? Não fizemos aqui um line-up daquilo que... Não há aqui perguntas e respostas, porque a nossa intenção é precisamente a fazermos o timeline de preparar um casamento enquanto fotógrafos de casamentos, preparar um casamento e entregar um casamento, e como é que as coisas acontecem e quais as diferenças que nós encontramos e no dia do casamento entre Portugal e Brasil, é isso? É isso, vamos a isso. Eu acho que quando não tem roteiro, no fim é sempre melhor, porque Boa. vamos adaptando. Hoje vai Vamos a fluir. E então, Vai. para quem ainda não sabe, eu não tenho, e vou-te dizer a ti também, Sérgio, eu não tenho dito quem eu sou ao longo dos últimos episódios do podcast. Tentei, e foi assim premeditado também, que eu não fizesse isto enquanto fotógrafa, e só vai saber isto quem ouvir este episódio especificamente. Eu falo sempre que eu sou a Rita, e nunca a Rita Rocha, fotógrafa de casamentos, mas hoje eu sou a Rita Rocha, fotógrafa de casamentos, a conversar com o Sérgio Nogueira, fotógrafo de casamentos. Pronto. Hoje Até aqui dois tenho somos sido, fotógrafos. exatamente, até aqui tenho sido sempre a pessoa, a host do podcast, a pessoa que entrevista os nossos convidados e convidadas, mas hoje vamos falar enquanto 2 fotógrafos, também para contextualizar. E é precisamente isso que vamos fazer, é conversar sobre o nosso processo de trabalho. Tu tens uma vantagem sobre mim, que é, tu tanto fotografas casamentos em Portugal como no Brasil. Este ano, pela primeira vez, é tipo 50-50. Boa, pronto. Este ano é 50-50. Até minto, tenho mais um casamento em Portugal do que no Brasil. Este ano. Estás a ver? Então Decidiste daqui a uns anos fazer essa transição, não é? Passar a fazer meio do teu ano em Portugal, Brasil. E a ideia é de fazer quase a migrar mais para Portugal, mas é mais razões pessoais do que profissionais, porque profissionalmente é muito bom, tipo, eu não posso reclamar. É uma mistura de portfólio, é uma mistura de estilos, e sinceramente, às vezes tu acabas por ficar um bocadinho, parece que estou a cansar um bocado, e aí muda. Sabes? Exatamente. E depois a mesma coisa, tipo, eu já estou aqui desde outubro e agora já está aqui, tipo, meio ano, já está na hora de mudar alguma coisa. Aí Portugal, aí depois Brasil. E funciona bem. Só que a nível pessoal, e aí, enfim, é outro assunto, a nível pessoal tem bastantes desafios isso. E pensando no nível pessoal, a ideia é entrar e ficar mais tempo num lugar só. Para Passares mais tempo em Portugal. Mais estabilidade a nível de vida como um todo, não é? É um bocadinho mais por aí. Certíssimo. Olha, então vamos começar pelo início. E nós temos muitos ouvintes que são noivos e noivas, mas também temos muita gente da área, não é? Muitos fornecedores e pessoas que trabalham em áreas relacionadas com os casamentos. E diz-me uma coisa, como é que no Brasil quem vai casar encontra os seus fornecedores? Basicamente são 2 formas que as pessoas chegam. Primeira, e talvez a maioria, é através das redes sociais, ok? Instagram. E a segunda parte, que eu posso dizer que no meu caso é tipo 50-50. Chega através de fornecedores. Recomendações, portanto. Muitas vezes recomendações. E aqui no Brasil, em Portugal eu acho que ainda não é assim
tá? Eu acho que cada vez mais está a ser assim, mas ainda não é assim. Mas as pessoas aqui, a cada 10 noivos, 9, a primeira pessoa que contratam é um wedding planner. Exatamente. E muitas pessoas chegam até mim através de um wedding planner já. Então, quando não é pela rede social, normalmente é uma recomendação do wedding planner, às vezes de outros fornecedores, às vezes do vídeo também, porque eu faço só Certo. fotografia, então não tenho equipa de vídeo, e às vezes tem pessoas que fazem só vídeo e acabam por recomendar o meu trabalho também. Mas normalmente é essas duas vertentes, rede social ou algum fornecedor, tá? Na maioria das vezes o wedding planner, em alguns casos os outros fornecedores do casamento Isso quer também. dizer que a maioria dos casamentos no Brasil tem wedding planner? 10 de 10. Uau! Que Os não é que uma eu realidade faço, em Portugal, não é? não é uma realidade em Certo, Portugal. que o Que o eu teu faço, eu não segmento, não é? posso, o meu segmento. Porque é assim, ó, só para fazer um disclaimer aqui, às Uhum, vezes quando nós falamos de Brasil, assim, o Brasil tem 10 países dentro do mesmo, 10 exato, formas culturais diferentes, é 10 certo. é um mundo assim De gigante, tá? diversidade. É muito, tem muita coisa. Então, eu hoje trabalho num nicho um pouco mais específico, ok? Então, tenho o meu tipo de casamentos, eles são casamentos numa certa região do país. Eu não fico. Uhum, Eu até viajo, tenho alguns casamentos fora do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu estou ok, hoje, mas a maioria, estou-te a dizer que 90% são aqui, nessa região. Ou seja, é ok. um tipo de casamento específico. Isso não significa que são todos os casamentos do Brasil assim, ok? Certíssimo. É importante dizer isso E porque se os alguém, se meus alguém nos estiver casamentos a ouvir que tenha sugestões diferentes, que mande uma que mensagem e mando, vamos falar com exato, essa pessoa, exatamente. exato, porque hoje eu estou-te a dizer que 11 anos aqui, eu acho que eu não tenho conta de quantos casamentos já fiz aqui, mas mais de 300 casamentos, e eu nunca fiz um casamento que não tivesse wedding planner. Ok, Um. mas isso é Então relevante. aí tu já tens uma boa média. É, mas sabes que, como em tudo, e tu tens noção porque também és natural de Portugal e tens cá a tua Sim, família, sim, sim, etc., como em sim. tudo, nós acabamos por ir um bocadinho atrás daquilo que acontecem em algumas localizações onde há muito mais gente e onde as tendências, e vulgo aqui a palavra tendência, chegam mais rapidamente. Mas também é o caso, não é? Porque eu sinto que está a acontecer agora em Portugal este crescente, este boom do wedding planner, já um bocado à semelhança do que já acontece há muito tempo no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. É um bocado É, por aí. eu não sei, eu sei que é um termo técnico e eu não sei se tem diferença entre cerimonialista e wedding planner. Olha, tivemos essa É a discussão mesma no outro coisa? dia. Tivemos essa discussão precisamente no outro dia. É praticamente a mesma coisa. O Ok, cerimonialista é o wedding planner ok. na versão brasileira, na versão Porque portuguesa. eu estava com medo de mentir, porquê? Porque às vezes a pessoa designa-se como cerimonialista e outras vezes como wedding planner. Então, quando eu disse que todos têm wedding planner, alguns é cerimonialista, outros é wedding planner, É, mas mas enfim, eu eu, generalizei aqui, tá? pelo aquilo que eu compreendi no outro dia, quando estive no Wedding Destination Lab, num evento que aconteceu aqui em Portugal, de ligação de fornecedores entre Portugal e Brasil, falou-se precisamente sobre isso e foi o que Ok. eu compreendi, que era a versão portuguesa É e do um. Brasil para o Ok, Wedding Planner, exatamente. ok, Olha, diz-me uma ok. coisa, e em termos de diretórios, nós aqui utilizamos muito, porque também somos muito menos pessoas, e acaba se calhar por ser mais fácil e estão ali todos concentrados, mas existe também no Brasil, Existe, inclusive existem alguns que são os mesmos que existem em Portugal, na versão do Brasil, tá? tipo a Zankyo, não é? Existem Zankyo, Casamentos PT também existe aqui no Ok. Brasil. Que Aqui não é é Casamentos casamentos BR, PT, casamentos é BR, BR, acho que exato. é. Ahm, E existem outros, muitos outros. Existem muitos Uhum, blogs de noivas, ok? uhum. Agora, eu não sou a pessoa assim mais entendida para te falar Sim, sobre esse sim, assunto, tranquilo. porque eu nunca participei de nenhum, ok? Uhum, ok. Eu até tenho conta, mas sinceramente tenho conta mais a nível de SEO para ter o link do Para estar site presente. é mais por isso, mas eu acho que eu nunca fechei um casamento através dessas plataformas, ok? Uhum, Agora, ok. sinceramente, também nunca investi tempo e energia nelas, então não posso, Uhum. nem posso dizer se funcionam bem, se não funcionam. Mas então, Realmente para quem nos não está a tenho a ouvir e saber. tem curiosidade de saber, em Portugal funciona muito bem. Há muita gente ainda que utiliza as plataformas, os motores, portanto, os diretórios para Diretório. encontrar fornecedores. Não vou dizer que não é muito semelhante também em termos de recomendações.
aqui não especificamente wedding planners, mas de outros fornecedores que me recomendam muito, mas muito as próprias venues, e venues são quintas, hotéis, fazendas, etc. Portanto, os locais onde a festa acontece, muito as venues recomendam muito o serviço de fotografia, outros fornecedores que se recomendam entre si, mas ainda há muito, acontece muito esta coisa de irem pesquisar ao diretório por fornecedores, porque no diretório podem escolher por localidade, não é? Ir É, ao Porto e podem fazer filtros, tipo qual é o preço, localização, os serviços que não, ajuda. oferece, e ajuda muitos noivos e noivas nesse sentido. Também, e vou deixar aqui também essa nota, tenho a sensação de que normalmente se fala muito de preços quando Ok. se está dentro da procura dos diretórios. A questão do preço é muito relevante. Ela é mais. É mais relevante do que às vezes a estética e etc. Porque quem está à procura de uma estética específica depois pode não ter tanta necessidade de procurar o preço, etc. Mas pronto. É. Vamos mudar então aqui de tema e já percebemos aqui como é que se encontram fornecedores ou fotógrafas e fotógrafos neste caminho. Vamos saltar para o dia do casamento. Uhum. O que é Pode que ser. achas? Tem uma coisa muito diferente que eu acho que vale, é antes do casamento, que é o quê? Então vá, Eu acho que é uma vantagem que nós temos em Portugal, que é o ok? quê? As distâncias. Pois é, tens Por razão. exemplo, eu posso fazer um casamento sábado no Porto e um casamento Uhum. domingo em Lisboa, Pois tranquilo. podes, pois Nada me podes. impede de fazer isso. É Uhum. cansativo? É, mas posso fazer e dar conta de fazer isso perfeitamente. Certo. Aqui é muito complicado. Aqui é um casamento por fim de semana e olha lá. Yeah. E às vezes é complicado ainda assim. Ou Ou seja, tu, ou tu decides mesmo que só fazes naquela localidade ou naquele raio de é. distância ou se Só queres que chegar a aí, todo um... só que aí tens um problema que é o quê? Ou é uma cidade muito grande, tipo uma grande região metropolitana, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que aí sim tem muito cliente de tudo que é tipo, tem cliente para toda a gente praticamente. Uhum. Ou então, se tu estás numa cidade mais pequena, que é o caso onde eu moro, é uma cidade relativamente pequena. Para fazer uma comparação com Portugal, é uma cidade mais ou menos do tamanho de Guimarães, mais ou menos, Uhum. talvez mais pequena até que Guimarães, ou seja, é uma cidade Uhum. mais pequena. Tu não tens muito como fugir de fazer deslocações. Ou Ok. seja, eu acho que na minha cidade onde eu moro aqui, eu devo ter feito no meu tempo todo 10 casamentos. É muito pouco mesmo. E Ou os, seja, e os quase todos os brasileiros casamentos. deslocam-se para casar? Ou seja, vão casar a sítios muito Muito. longe? Vão. Ok. Eu faço muitos casamentos de pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que vêm casar, por exemplo, numa vinícola, aqui no Rio Ok. Grande do Sul. E já fiz vários casamentos. Não é talvez o número um o tipo de casamentos que eu mais faço, mas tem muito, muito, muito. Sim. E o que acontece muito é o quê? Pessoas às vezes que são de uma cidade vão casar, tipo, vou dar um exemplo de Portugal que é mais fácil de perceber, mas a pessoa é de Braga e eles vão casar a Lisboa. Isso acontece Certo. com muita frequência, tá? Uhum. Porquê? Porque aí, como é um país muito grande, às vezes Uhum. os próprios convidados são de lugares diferentes e fica mais fácil fazer um casamento numa região um pouco maior. E eles Uhum. acabam a nível de infraestrutura e tudo, é mais simples juntar as pessoas todas num lugar. Ou seja, não existe tanto aquele apego de fazer o Casar na casamento cidade. na nossa cidade. E em Portugal isso é quase, pelo menos dos casamentos que eu faço, sei É, lá, é, 90% no noivo, no lugar na noiva, mas é. é quase Há sempre. muito esta Aqui não. tradição de se casar na igreja, quando é religioso, É, na igreja da paróquia do noivo ou da noiva, é, e depois as pessoas também têm muito esta questão das pessoas estarem perto de casa, os convidados estarem o mais perto de casa possível, para poderem regressar facilmente, mesmo que tenham tranquilos. bebido, É. ou apanhar um táxi rápido para ir para casa, não Ir é? para casa. E tentem sempre que a distância nunca seja superior, e eu tenho esta noção que vou conversando com os meus clientes, 30 quilómetros, pronto, e já estamos a Ok, falar muito, ok? Entre 30 ok. e 50 quilómetros no máximo, que é o que eles procuram aqui em Aqui Portugal. é difícil eu ter um casamento que eu não tenha que fazer 200, Ok, 300. É ok. difícil. Isso é Portanto, o normal é isso. é o Destination Wedding dentro do Brasil. Dentro do Brasil. É.
E isso é perto, ok? Tipo, isso para nós é o normal. Ah, ok. Onde é que é? Ah, é 3 horas daqui. Tá bem. Há o hábito de se fazer, por exemplo, aquilo que os americanos chamam de rehearsal dinner, que é um pequeno jantar, um pequeno encontro na noite anterior. Nos destinations, sim. Quando Ok. são pessoas que vêm casar, por exemplo, nós fazemos muitos casamentos na praia, em Santa Aham. Catarina, que é uma praia, região de Florianópolis, eu não sei se tu conheces. Florianópolis, conheço, sei. Pronto. É uma região do sul do Brasil que tem as melhores praias. E nós trabalhamos muito naquela região. E lá é quase 90% dos casamentos não são pessoas de lá, são pessoas de outros lugares que vêm casar lá. Sim, garantido quase que vai ter uma festa pelo menos no dia anterior à noite. E em alguns casos no dia seguinte também. Exato. Ok? Há um Mas no dia brunch. anterior é um brunch, mas no dia anterior é quase sempre. Normalmente, ou um churrasco dos padrinhos, ou às Hum. vezes as pessoas juntam-se num bar e, enfim, eles fazem um welcome party, basicamente. Pronto, então, para quem nos está a ouvir e não é de Portugal ou não está habituado a trabalhar em casamentos em Portugal, nós raramente, casamentos de noivos portugueses, É raramente raro. temos mais do que o próprio dia do casamento. Portanto, nem temos festa no dia anterior e muito poucas vezes temos no dia seguinte. É mesmo raro, a não ser, como estavas a dizer também, os casais estrangeiros que vêm casar a Portugal. Mas, em contrapartida, os nossos casamentos às vezes é 15, São 16, longos, muito longos. 18 horas de evento, No fim vai dar quase igual, só que é tudo seguido. É tudo mais ou num menos a mesma dia. coisa. É tudo no dia. Olha, pessoal, eu não posso dizer que eu conheço casamentos em muitos lugares do mundo, porque eu ia estar a mentir, tá? Mas dos que eu conheço, eu acho que os casamentos mais longos são os casamentos em Portugal. É, também pela E o minha pessoal experiência. aguenta e come, bebe, dança e faz e fica em pé e fica e fica e fica. É impressionante. É impressionante. É um bocado, é estoico realmente. É Porque os impressionante. nossos casamentos, vamos supor, ainda há casamentos a acontecer às 11 da manhã em Portugal. Muitos. E um Uhum. casamento que acontece às 11 da manhã em Portugal começou de preparação, e eu não estou a falar sequer da fotografia, vou falar de maquilhagem e cabeleireiro. Às vezes começou às Às 5 ou às 5? 6 da manhã, É, exatamente. é isso. E a noiva está É acordada desde impressionante. essa É hora. impressionante. E E vai se a até cerim- quase até às 4, E 5 da vai até manhã. às 4, 5 da manhã. É, Portanto, na verdade, para os noivos, às vezes é 24 horas de 24 festa. horas. Facilmente 20. Isso. Facilmente. Tipo, Fácil 20 20. horas é fácil. É E em termos de impressionante. reportagem, pelo menos 12 horas É, tem que acontecer. sim. Não, Mas há ali a muito média, pouco. 14, 15 horas, vai também facilmente. Ao longo destes 12 anos em que eu estou a fotografar casamentos, eu tenho notado uma grande diferença e cada vez mais premente. Primeiro porque os casamentos de destino, os destination weddings, estão a aumentar em Portugal. E isto acaba por Uhum. também ser uma influência, ou seja, e pondo aqui as coisas de forma organizada. Os estrangeiros vêm casar a Portugal, fazem festas mais curtas, mostram às quintas que se pode fazer festas mais curtas e boas na mesma. As quintas começam a pensar que se calhar devem limitar os seus horários. Ao limitarem Ok. os horários, o tempo ativo de entrega de serviço na quinta, ao limitarem os horários, fazem os Vai clientes limitar o casamento. pensar exatamente que se calhar não conseguem estar lá dentro tantas horas e eu, no meu caso de fotografia, por acaso tenho serviço limite de horas, tenho um limite, Uhum. portanto tenho packs de 4, de 8 e de 12 horas, porque já Uhum. tenho muitos casamentos mais pequenos também, com menos horas, e hora extra a partir das 12 horas, mas cada vez menos preciso de hora extra, porque sinto Ok. que as pessoas estão a perceber que se calhar não precisam de ter tantas horas, porque conseguem fazer festas incríveis neste limite É. de tempo. É tipo, às vezes a pessoa parece que tem que deixar correr as horas só porque o casamento tem que durar muitas horas, sabes? É E isso também verdade. não é interessante, porque às vezes a pessoa fica ali tipo meio parada, não está a acontecer nada, mas tem que esperar porque só aquela hora é que pode fazer não sei o quê. Tipo, não Então faz ali muito 4 sentido. horas à mesa ou 4 É, horas à espera e de às vezes não faz dançar. sentido. Não, às Se vezes é fizer aborrecido. sentido, perfeito, tem que aproveitar o casamento. Eu acho que também. Então é o meio termo, mas também às vezes arrasta-se tanto, tanto, tanto que as próprias pessoas vão embora metade e a outra Uhum. metade é que aproveita o casamento até ao fim. É, é. E às vezes temos que ir cortar o bolo rápido porque os meus avós querem ir embora, né? As pessoas É, mais velhas, porque já estão muito cansados, já estão porque aqui há estão muito 15 horas. cansados. É. E sabes que isso foi uma das poucas coisas boas que a pandemia teve, que foi o quê? Eu sinto que as pessoas
pelo menos aqui no Brasil, quando teve esses casamentos, ainda no pós-pandemia, eles Uhum. foram muito limitados a nível de horários. Isso aconteceu em Portugal também. Então, às vezes Também. tinha tipo, olha, pode ter o casamento, mas tem que acabar às À meia-noite, 1 da meia-noite, manhã, 2 da exatamente. manhã, enfim, não Aconteceu importa. muito, E sim. como as pessoas, elas sabiam que tinham uma hora limite, que não era tipo, vamos até não sei quando. As pessoas parece que aproveitavam mais aquelas horas que estavam destinadas a ter casamento, sabes? E eu É acho que verdade. isso fez também os outros fornecedores verem que, epá, talvez é interessante. Isso pode gerar um efeito positivo no casamento em vez de negativo. Porque às vezes a pessoa Exatamente. diz, mas vamos limitar, vai cortar a festa. Não, às vezes é o contrário, às vezes melhora a festa, porque as pessoas não deixam para depois. As pessoas aproveitam muito mais porque elas sabem que aquilo vai É acabar. mais intenso, não é? Mais É mais intenso. concentrada, mais Claro, intenso. cada caso é um caso, só estou Mas a. aí no Brasil os casamentos, como estavas a dizer, começam mais tarde, habitualmente, não é? Estamos a falar aqui da generalidade. Começam à tarde, É, final de tarde. normalmente sim. Normalmente depende. Quando é um casamento mais clássico, o que é um Uhum. casamento clássico? Casamento na igreja, enfim, é um casamento mais clássico. E esses casamentos às vezes é 19 horas, a cerimónia, 20 horas, 18. Porquê? Porquê que acontece Não, assim? até hoje não sei. Não tem É a ver com o tradição. calor? Eu acho que tem que. É que aqui não é tão quente Quente como. assim. Ok. Percebes? E é assim também. Ou seja, eu acho que é uma questão mais de tradição mesmo. Mas isso são os Hum. casamentos mais clássicos. Os casamentos que nós, hoje, até pelo nosso tipo de fotografia, temos feito menos esse tipo de casamento. Uhum. Mas mesmo assim, um casamento ao ar livre vai ser normalmente ali 17 horas, 16 horas. Isso é um casamento Portanto, ao ar nunca livre. de manhã, não é? Nem nunca Menos na que hora do isso almoço. é muito raro, muito raro. De manhã fiz 2 ou 3, assim, é muito raro. E na hora do almoço também não. Normalmente é ali 16 horas, 17, por aí. Ok. Dependendo da Ok. época do ano, é mais ou menos por aí. E aí vai até mais tarde. Aí vai às Certo. vezes até 4, Claro. 5 da manhã, 6 da manhã, Eles ficam porque lá, nós não precisamos de ficar tanto tempo. não. Não, eu também às vezes tenho essa questão do horário. Depende do casamento. Às vezes são Aham. casamentos gigantes, tipo, esses Uhum. dias eu fiz um casamento de 400 e tal pessoas, é muita Uau, gente. é muita Esses gente. casamentos é mais tempo, mas aí também são mais fotógrafos, enfim, nós Claro. conseguimos trabalhar de uma forma diferente. Mas normalmente um casamento normal aqui vai até umas 3 da manhã, que começa às 5 da tarde, vai até umas 3 da manhã, média. É mais ou menos por aí. 2 Ok. da manhã, 3 da manhã, em Então vamos média. começar agora, vamos passar agora para os preparativos, ok? E por Uhum, preparativos entendemos preparação, vestir, getting ready, né? Do uhum. noivo e da noiva, ou dos dois noivos e das duas noivas, pronto, não interessa aqui o género, das pessoas que vão casar. Uh, Nós aqui em Portugal, normalmente, nos casamentos tradicionais, o noivo está em casa dos pais, no casal heterossexual, e a noiva está em casa dos pais também. E Uhum. preparam-se na casa de família e depois é que vão para o local da cerimónia. Nos casamentos mais alternativos ou até de casais mais maduros, eventualmente que vivam juntos, preparam-se na mesma casa, mas não se vêem antes da cerimónia ou num hotel, mas raramente também se encontram antes da cerimónia. Como é que acontece aí no Brasil? Em alguns casos é assim, mas é muito raro. Ok? Ok. Normalmente eles preparam-se ou num hotel ou num lugar que foi destinado para a preparação só. Às vezes pode ser uma quinta e normalmente as pessoas nunca se preparam com a família só. Ok. Normalmente eles fazem com os padrinhos, porque padrinhos em Portugal normalmente é um padrinho e uma madrinha do noivo ou da É. noiva, né? E um padrinho e uma Normalmente é um madrinha da casal. noiva. São Uhum. quatro. Normalmente são quatro. Às vezes são dois só. Uhum. Aqui, às vezes, é 12 casais. 12 casais. Às vezes tem mais, já fizemos acho que 15 casais. Tipo, já perdi a conta do limite. Então, normalmente, alugam um espaço, pode ser uma quinta, por exemplo, um espaço, e as pessoas preparam-se ali, os casais e os padrinhos juntos, e às vezes já almoçam, porque como o casamento vai ser 16 horas, às Claro. vezes já se encontram mais cedo, almoçam ali e tal, fazem às vezes um churrasco. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito o churrasco, eles é quase o dia a dia. Ok. Então eles às vezes fazem um churrasco e tal, e conversam, convivem, e depois vestem-se e vão para a cerimónia juntos. Então é mais ou menos assim que funciona. E normalmente o que acontece? Tem um lugar para a parte da noiva e um lugar para a parte do noivo. Então mais ou menos é Uhum. assim. Aí vai um pouco como é que se chama quando a pessoa acredita que dá azar, se é Da superstição.
Superstição, exatamente, essa é a palavra que me estava a fugir. Tem pessoas que são mais supersticiosas e não querem fazer junto, outras já não se importam e fazem junto. Acho que já tem a ver um bocado com isso. Mas a Uhum. maioria não, é separado. É o noivo e a noiva, com os padrinhos, É com as isso. madrinhas, com os irmãos, com os pais, um de um lado e o outro do outro. Mas raramente tem casa das pessoas. Antigamente também tínhamos muita coisa de comer, chamava-se o copo d'água aqui em Portugal. Haver um copo d'água, que Sim, é comida na mesa, na casa dos pais do ainda noivo tem. e na No casa dos interior pais tem da noiva. muito. Pelo menos Pois. os casamentos que eu faço assim, Faz, que eu faz. sou natural de Faf. Os Certo. casamentos ali na região é, sim, quase todos têm. Quase Há todos uma têm. festa quase É uma festa ali antes. naquela hora antes, é o copo d'água, exatamente. E é É, importante, nos mais clássicos, sim, aqui em Portugal é. acontece isso. Muito bem. Olha, e agora, alguma coisa queiras, tu que tens essa experiência dos dois lados, salientar aqui de muito diferente neste momento da preparação? Olha, acho que, Olha, deixa-me vou-te perguntar uma pensar. coisa: a noiva usa Hum, liga no Brasil? não, 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 Aqui não. usa. Eu sei, é verdade. Eu não me lembrava desse detalhe. Pronto, Não, já para isso temos é aqui os uma coisa, dois. é ser mauzinho aqui, mas tipo, é uma coisa que eu normalmente não, tipo, não dou muita. A Não é uma liga coisa da que eu não noiva. reparo muito. Eu faço as fotos, obviamente, e tal, mas se depender de mim, perguntar, olha, tu vais colocar a liga e tal, meu, já esquece. Eu, por mim, esqueço disso. Não, Já não, não te não lembras? passa despercebido, não lembro. Eu acho que está a Então, cair sim, em é verdade. desuso, já não se dá É tanto verdade. destaque, mas antigamente, eu acho que isto pode ser giro, fazer essa referência, porque é que a liga era importante mais em tempos passados? Porque a noiva fazia um leilão da liga no final da noite. Tu Tipo, não quase como sabias? fosse um. Não sabia. Tipo a Nunca gravata viste do isso? noivo, mas já havia da Isso. gravata do noivo. Mas da Liga da Noiva, não? Nunca Isso vi, nunca vi. antigamente fazia-se muito nos casamentos em Portugal. Ou seja, chegava ao fim, era importante ela ter liga, e a liga era importante porque ao final da noite ela tirava Ok. a liga e fazia um leilão E fazia um para leilão. vender a liga. E o pessoal ia todo pondo dinheiro no Já vi saco. sapatos, gravata de noivo, isso já vi. Liga, não, por acaso não É, sabia. a Não Liga da sabia. Noiva, e por isso era uma peça assim de destaque eh, que se Não usava faz aqui sentido. antigamente. Mas sim, há muitas noivas que ainda usam a Liga. Curiosamente, e fica a dica, a maioria das noivas compra a Liga, tira foto a pôr a Liga e depois não usa a E Liga não porque usa. aquilo faz comichão e E arranha cai, nas coxas e e escorrega. cai, e escorrega. É isso mesmo. Mas olha, não me lembrava desse detalhe, mas isso, pelo menos eu nunca vi aqui no Brasil liga. Pode ser Pronto, que tenha, mas eu nunca vi. certo. Eu Ok. nunca vi. Vamos passar então para a cerimónia. E vamos falar da cerimónia religiosa, Ok. ok? Nós aqui temos a noiva que entra com o pai, como tradição. É evidente que Uhum. vamos ficar aqui o disclaimer para o episódio todo, que estamos a falar daquilo que é maioritário, ok? Generalizar. Exatamente. Sabemos, e ainda bem, que existe uma enorme diversidade e cada vez mais, ainda bem. Mas, por norma, a maioria das vezes acontece a noiva, num casamento religioso e heterossexual, a noiva entra com o pai, ou aliás, o noivo entra primeiro com a mãe e a noiva entra com o pai. E no meio, entre eles dois, se houver madrinhas, damas de honor, Uhum. meninas e criancinhas com as alianças, etc., e padrinhos, e isso, entram estas pessoas todas. Como é que acontece aí? É igual, isso é praticamente igual. A única diferença é o quê? Que os padrinhos demoram muito mais tempo para entrar porque são muitos, não é? Mas é a única diferença. Mas é basicamente igual. Eles colocam sempre, tem uma música para o noivo, tem uma música para a noiva, tem uma música para os padrinhos, e eles vão entrando, às vezes em casais, quando são casais, quando é individual, os padrinhos individualmente, e basicamente é isso. É a mesma coisa, isso Ok. não tem muita Tem mudança. cortejo, não é? Portanto, esta parte de É um entrada, cortejo. até porque é engraçado ver como o cortejo transita para todo tipo de religiões e outras Uhum. cerimónias. Dá-me ideia, não é? Porque eu no outro dia fiz um casamento judeu aqui em Portugal, americano-judeu, portanto judeu-norte-americano, e eles fizeram A igualmente o mesma coisa. cortejo e todas as pessoas entravam por ordem e Pode ser. etc. O noivo, a noiva, neste grupo de pessoas. E nos casamentos que não são religiosos, que são civil, simbólica, etc., há muito esta perpetuação do cortejo. Portanto, acontece Sim. em todos os outros locais, mesmo que não É. sejam igrejas. Eu já fiz uma vez um casamento indiano e também é mais ainda do que
os casamentos que nós estamos mais habituados. Pode-se Olha, fazer. e ainda sobre a cerimónia, nós temos, o que é comum acontecer em todas? É comum os noivos dizerem que aceitam casar e dar aquela Ok. leiturazinha, é comum trocarem alianças Uhum. e um beijinho também, pronto, Um costuma beijinho. ser comum, né? O beijinho. No É. Brasil também, nos Tudo isso religiosos. tudo isso também, e aqui tem muito, eu sei que em Portugal também tem alguns, mas os votos dos noivos, um para o Eles outro, lerem isso aí texto um para o acontece, outro. eles leem texto, mesmo no religioso, quase Nós sempre não tem. temos. É. Nós no No religioso religioso não, não é? não. Só Não, no, não. Quando tem no um religioso padre, também no tem. católico, quando tem um padre, Não eles tem, não é? raramente leem votos. Raramente. Acho que É, apanhei para aí é, 2 vezes. é. Aqui é, a cada 10 8 têm votos. É muito comum mesmo, muito comum. Mas é possível, Eh, se os portugueses se decidirem pedir aos padres para, é, para ler votos, de certeza que vai haver muitos padres que estão disponíveis e que aceitarão isso. eu acho que sim. É a única diferença, assim, que eu acredito que é mais relativa, deixa-me pensar, cerimónia, acho que é isso. Cerimónia, eu acho que é isso mesmo. Depois tem o beijo, basicamente é isso, é só os votos que têm uma grande diferença. E tem outra que, óbvio, felizmente se está a mudar ao longo do tempo, tem mudado ao longo do tempo, que é o quê? A tranquilidade de fotografar numa igreja é maior no Brasil do que em Portugal. Tipo, Por em causa dos Portugal padres. em Portugal E olha, eu estou a falar por mim, eu não posso falar pelos outros Uhum, fotógrafos, uhum. e nós somos muito cuidadosos, falamos sempre com as pessoas antes para entender o que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. E ainda assim, às vezes, tipo, meio que incompreensivelmente, em alguns casos eu acho que tem sentido, porque nós sabemos, Rita, somos da área da fotografia. Meu, tem fotógrafos que não têm, sim, um pouco de cuidado que seja. Tá? Claro. Meu, tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Mas tem outras vezes que é muito complicado, tipo, do nada, O simplesmente, padre já não pode, não está pode. à Do nada. retranca, né? E isso aqui no Brasil é muito raro acontecer. Eu acho que nunca me aconteceu uma coisa parecida. E em Portugal eu já tive situações que tipo, what? Não, mas tu não podes tirar foto. Tá, mas é um momento importante. É a recordação que eles vão ter. Não, mas não pode. Pronto, ok, o que eu vou fazer? Isso já aconteceu. E isso eu Nós já, acho nós já complicado, entrevistamos um assim, padre sabes? aqui no podcast. Temos uma entrevista com o Padre Paulo. Quem nos tiver a ouvir e tiver interesse para ouvir, pode ir dar lá um saltinho a um dos nossos episódios, que é o Padre Paulo. E nós falamos precisamente sobre isso. E ele falou sobre isso. Ele é bastante disponível, é muito livre, mas o que ele explica é que, de certa forma, é um bocado vai-te encontrar aquilo que tu disseste, que é alguns fotógrafos em tempos, ou até agora, no Imagino. corrente, são tão chatos e tão Invasivos. em cima, invasivos, é exatamente a palavra, e metem-se pelo meio, e mandam virar, e mandam parar, e metem focos, e metem luzes, e metem É, coisas que os padres, meu Deus, já não aguento. Isto não é uma sessão entendi. fotográfica, isto é uma cerimónia, cada um tem o seu tempo, não é? E às vezes é um bocado por aí. É. Paga o justo pelo pecador, como É que se no costuma fim não dizer. somos nós que saímos prejudicados. Não, é o casal. Nós é o casal, tipo, percebes? E essa é que é a parte que me dói mais, é tipo, epá, a pessoa foi ali, contratou-nos e tal, quer ter uma recordação e tipo, eu não posso fazer o que eu estou aqui para fazer. Entendendo, e assim, sinceramente mesmo, eu entendo, porque eu conheço muitos fotógrafos, e eu sei que tem fotógrafo, é meio complicado, tem fotógrafo que não sabe qual é o momento de fazer uma coisa e a outra. É, Só que se me perguntares qual a solução, eu também não sei. também não, Eu claro. também não sei a solução, Não, porque isto é porque estamos a falar de agora é pessoas, estamos complicado. a lidar com pessoas, não é? E as pessoas são todas diferentes e não há um padrão. É. Ou seja, tu quando vais para fotógrafo de casamentos, não vais fazer o O que- curso, não é? Não tens Não, formação, não não. há esta normativa, normalização, nem o padre, e eu sei disso e foi uma das coisas que falamos, o padre não tem uma lista de rituais de como uma wedding planner, do que Entendi. acontece, ele só tem a própria cerimónia dele e de repente às vezes está a falar e é surpreendido com uma pessoa a passar de um lado para o É, outro, a fazer barulho, luzes a disparar quando há flashes, etc. é.
É. Pode, É, pode mas ser. isso e não é que no Brasil não existam esses fotógrafos, óbvio que existem, só que simplesmente eu acho que as pessoas já levam Padres isso são mais mais no, relaxados. tipo assim, não, deixa, tá, ok, é Está isso, é tudo. casamento, é para isso mesmo, Ok. e Olha, vou-te é uma coisa que mencionar acontece. uma tradição que acontece muito no norte de Portugal e que se calhar tu já te cruzaste com ela, Uhum. mas fica a dica para quem nos está a ouvir, seja do sul de Portugal e não saiba, ou sejam ouvintes do Brasil que queiram saber sobre os casamentos em Portugal, que é nós temos o hábito no casamento religioso de entregar um buquê, um ramo de flores a uma santa. Sim, no Brasil Também? também tem, Olha, não pronto, todos, mas também tem em alguns certo. casos. Eu no outro dia falei com uma pessoa aqui no podcast que trabalha com flores, ela faz quadros com flores preservadas do dia do casamento, do buquê da noiva, e ela disse-me que vivia, ela é de Coimbra, mas quando veio morar para o Porto é que aprendeu a tradição do buquê da Nossa Senhora, que ela nem sequer sabia, portanto no sul de É. Portugal não se usa muito, é É, curioso. eu acho que eu já vi isso em alguns. Não é uma coisa que acontece em todos, mas porque sabes o que é que eu me lembro? Porque às vezes tem três buquês. A noiva tem três buquês. Tem o buquê Certo, dela, tem o buquê da igreja, que é esse que deixa na igreja, isso, e tem o buquê às de solteiras. atirar para as solteiras. E isso às vezes acontece. Não é em todos, mas em alguns. Agora, eu acho que em outros casos eles entregam a santos. Aí vai muito também da religião e de Da que cada religião, pessoa claro, e da crença. e da crença. Mas eu já vi isso acontecer várias vezes. E há outra coisa engraçada, lembrei-me agora, que é quando os casamentos, e porque os casamentos religiosos mais tradicionais em Portugal acontecem na paróquia do noivo ou da noiva, às vezes acontece os noivos irem ao cemitério, quando têm ente queridos, no Uhum. cemitério, avós ou avós, deixar flores no cemitério, fazer uma homenagem àquela pessoa naquele dia. Já Eu já vi apanhaste alguma fotos, vez? não, nunca fiz isso, mas eu já vi fotos. Já vi fotos de outros É, colegas fotógrafos eu tenho no meu de- portfólio algumas imagens dessas, porque são e momentos são muito. fortes, não é? Fortes. São, É, são, são eu icónicos, sem nunca, mal. nunca, nunca aconteceu São fortes porque é de repente o contexto do cemitério e uma noiva a Sim. passear pelo É cemitério, não meio é? contraditório, É assim, tipo, bizarro. É. é quase celebrar Mas a é vida de um forte, lado e do outro lado é forte, é forte. é muito Tem uma forte. questão, dá para filosofar aí sobre isso. É Dá para verdade, fazer é um verdade. podcast só sobre isso, quase. Dá. Mas pronto, fica aqui então esta dica da utilização das flores ao longo de toda a cerimónia. Já saímos da cerimónia. Já? Vamos celebrar a saída da cerimónia. Nós costumamos atirar arroz. Ok. Agora também se atiram pétalas e Pétalas. confetes, um bocado de tudo, mas temos muita coisa da saída do arroz dos noivos. Também é assim no Brasil? É, mas muito, muito menos que Portugal. Tipo, em Ok, Portugal, eu já passei por cada uma. Coitados dos eu noivos, às sei. vezes. Tu sabes, óbvio que tu sabes, Carrinhos de Porque mão, baldes. normalmente nós estamos ali perto dos noivos, nós acabamos por ser afetados também, não é? Nós levamos com o arroz todo. Nós levamos com ele quase tanto como com os noivos. Ou Vamos seja, abençoados para a vida. vamos abençoados para a vida. E é quase todos os fins de semana, então assim, ó, não falha. Eh, mas porquê é que eu estava a dizer isso? Aqui no Brasil tem a tradição do arroz, mas Uhum, normalmente é arroz misturado com flores, ou seja, é muito mais soft, digamos assim. Ou seja, certo. é só um arroz por causa da tradição. Ou seja, existe essa tradição do arroz, mas eles colocam só para dizer assim, ó, tem arroz ali, ok? Exato. Pequenos, Mas ó, pequenos sprinkles de só tem um assim. detalhe que é o quê? E existem muitos, eu já fiquei a saber, através de noivos, isso, que existem muitas igrejas que têm multas agressivas Pois para tem, quem coloca muito arroz. pois Que é tem. tipo multas muito agressivas. E então isso acaba por educar. É, dissuadir o pessoal. Algum Educar pessoal é o. assim, meio É, bárbaro, não é? De repente é, chega lá com sacos de 5 quilos. às vezes é engraçado, só que assim, às vezes é complicado, mesmo para os noivos e tudo. E às Às vezes vezes um saco de estraga o 5 quilos de cabelo da arroz estraga pessoa. o cabelo da noiva Estraga o cabelo da completamente. noiva toda. É exatamente isso. Tipo, a noiva é tipo um furacão, meu, que cai em Mas cima depois da. aquilo acontece muitas vezes por vinganças, vinganças boas, É, ou seja, fizeste o meu fizeste no casamento. meu, eu vou fazer igual. É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu tenho uma foto, assim, ó, Rei, tenho uma foto, eu agora lembrei-me que tu disseste isso. Eu tenho uma fotografia Eu de conheço um essa tua noivo foto.
Sim, mas aí que tá. Tem uma foto que é o noivo e aí um amigo assim com um arroz assim, ó, só assim o arroz todo na direção do noivo. E depois eu tenho uma foto que é o mesmo noivo a atirar naquele amigo, ou seja, inverteu a Ah, situação. foste aos dois casamentos e Eu apanhaste. fiz os dois e tenho uma foto quase invertida da mesma situação. Yeah. Tipo, muito engraçado, porque aí eles brincam sempre, não é? Do tipo, oh, vingança e tal, não sei o quê. E é engraçado porque ficou exatamente invertido. Tipo, A parece história. a foto Mas igual. é por isso que acontece, não é? Porque eles depois. Eu É, tenho um vídeo que teve 15 mil views ou qualquer coisa assim, bastantes. Qual 15 mil? causa do arroz. Acho que foi 150 mil no Facebook. Foi assim uma cena tremenda. Aquilo Viralizou. viralizou, que foi o único assim com um número tão grande, e era um banho de arroz assim com pás. Eles Ixi, pás num carrinho de ok. mão e a atirarem à pasada. Foi É assim, foi também uma impressionante. É situação surreal. impressionante. Agora, o que vem depois disso, aí é que Uhum. muda bastante, tá? Então, Aí muda muito. Porque então. depois, normalmente, as pessoas acabam a cerimónia e em alguns casos tem um mini sunset, tá? Mas é mini, é tipo 40 minutos, mais ou menos. Que a pessoa fica ali e tal, às vezes comem tem uma mesa de frios, ok? E as Uhum. pessoas comem um pouco, ficam ali, às vezes tem uma música ambiente Uhum. e as pessoas entram logo para o jantar, Ah, ok. ok? É o Aquilo normal, que é o muito nosso rápido. cocktail, não é? Aquilo que é o É, nosso cocktail, que são os nossos, chamamos aqui aperitivos. aperitivos, é. Eles fazem isso de uma forma muito mais rápida. Em alguns casos é direto, acabou a cerimónia, Pois, lá é está. É direto por isso que os para vossos jantar. acaba por ser casamento mais curto e aqui mais longo, porque nós às vezes estamos 3, 4 3, horas nos 4 horas, aperitivos. é. E aí, nesse tempo, o que é que acontece? Fotograficamente falando, os casamentos no Brasil são mais curtos, mas eles são muito intensos, porque basicamente tu não tens tempo de descansar. É tipo, Pois. começa e pum, 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 não acaba. Estás sempre a trabalhar, basicamente. São menos Nós horas, aqui mas estás sempre a trabalhar. paramos uma Aqui nós horinha paramos enquanto numa, o pessoal come. paras e tal, nós podemos comer, é mais tranquilo, é mais no fim normalmente eu trabalho mais horas em Portugal, mas eu acho que eu chego menos cansado do que nos casamentos no Brasil. Entendi. Olha, é Ok. engraçado. Porquê? É, Porque eles são mais, tu sentas-te para jantar, percebes? claro. Sentas-te, jantas e Tu tal. No paras Brasil, sempre pelo esquece. menos uma hora na mesma hora que É. eles estão a comer também, O porque aqui Brasil dá-se muito. até te sentas para jantar, mas normalmente é muito rápido. É tipo, Aqui dá-se ó, muita vamos importância à lá, mesa e porque à comida, é, né? Comida é. sentada. Tem Passa casos, por... de novo, não queria estar sempre a Claro, trazer isso para a claro. conversa, mas tem casos que eles aqui chamam de jantar à inglesa. Não Hum. sei se na Inglaterra é assim. É que É, dizem, é jantar à inglesa. sim. Como é que é o jantar à inglesa? É quando é servido na mesa, primeiro prato, Isso. segundo É prato, pronto. ornamentado, é É mais como é o elegante. nosso padrão de Portugal, eles aqui É. dizem à inglesa. Mas a maioria dos casamentos aqui é buffet. Ou seja, a pessoa vai lá, tem um buffet, ela serve-se no buffet, come e tal. É mais rápido, muito mais rápido. Uhum. Então é um Sim, pouco nós diferente. temos muita cultura da mesa e da comida, né? Dos guardanapos, dos É, talheres, da louça. Nós temos muito esta coisa de escolher a louça da decoração. Ainda no outro dia tive uma noiva que me mandou uma mensagem e disse: Olha, na temática do meu casamento e nas cores do meu casamento, conhece alguém que alugue louças com estes tons e com é. estas cores? E o estilo dela era tipo azulejo, né? O azulejo português, o azul. E ela estava Aham, à procura de um padrão de louça nesse género, que nós até temos, pronto, claro. sim. Mas nós damos muito valor, sim, à mesa. Eu acho que isto depois também tem a ver muito com a cultura europeia, naturalmente, não É, é? Com esta ideia dos palácios, do bem servir, do requinte à mesa, dos candelabros, das coisas assim um é. bocado elaboradas e passamos muito por aqui. Mas Mas então, diz. olha que interessante. A nível da decoração, Uhum, eu posso dizer que eu acho que é mais detalhe do que eu vejo, sim, a nível de investimento nisso, ok? Eu acho que uhum. é muito mais no Brasil do que em Portugal. Eu refiro-me ao fato de comida em si, Certo. de apreciar a comida, parar para comer, ter primeiro, segundo, isso é mais raro. Não em si, essa parte da decoração das mesas, e sim, eles valorizam muito isso aqui nos casamentos, muito, Ok, talvez até mais ok. do que em Portugal. Ok, Mas ok. é o ritual da comida em si que é um pouco diferente.
É Ou seja, não é tanto empratado, aquilo que tu chamas o jantar inglês, mas é mais buffet, né? Que é as é pessoas muito mais levantam-se buffet. para irem buscar a sua comida, etc. É. Então, nós saímos da igreja, normalmente, ou da cerimónia, mesmo que ela seja civil ou simbólica, na quinta, e fazemos então aquilo que nós chamamos aqui os aperitivos, né? O cocktail, que dura, como nós já dissemos, 3 a 4 horas, mas aqui é buffet. O nosso cocktail é buffet, não é sentado à mesa. Portanto, durante 3 ou 4 horas há música a tocar e o pessoal vai comendo, bebendo, tira fotos, etc. Nós temos ainda, se faz, eu acho que 50% dos casamentos em Portugal ainda fazem retratos com todos os convidados. Ou seja, com os Uhum. casais ou famílias, grupos familiares. Faz-se isso no Brasil também? Faz, mas em outro momento, Ok, normalmente. ok. É. Normalmente é já dentro do lugar onde vai ser o jantar e tal. Não nesta hora do Não, buffet, é. né? Não porque normalmente não dá tempo de fazer Não dá nesse tempo, momento. como tu O que disseste, que é um dá é o curto. quê? Normalmente nós fazemos as fotos das pessoas mais importantes, que é o quê? Tipo padrinhos, pais, irmãos. Aí nós fazemos até às vezes no altar da cerimónia. Ok. Seja na igreja ou muitas vezes quando é um ambiente externo, na praia ou assim, nós fazemos Aham. ali onde foi feita a cerimónia, fazemos ali as fotos com as pessoas mais importantes. Ok. Os outros convidados, aí sim já é na festa, ok? Ok, Normalmente entendi. antes do jantar ou alguns casos depois do jantar. É uma boa dica, gostei. E normalmente essas fotos são feitas na mesa dos doces, que é uma coisa que também não tem em Portugal. Olha, eu aprendi o que era a mesa dos doces recentemente. É? Adorei, É, adorei o eles. facto da mesa dos doces estar presente no casamento inteiro. Todos, 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 todos. E tem montes É de um ponto docinhos alto, assim. maravilhosos. É um ponto alto, eu aprendi isso recentemente. Tem um episódio sobre isso no podcast e que falam sobre a mesa dos doces e eu achei mesmo incrível. Então conta-nos o que é, para quem não sabe. É uma mesa com doces. Mas nós, por exemplo, aqui em Portugal Mas é temos a mesa, docinhos nós tipo isso, brigadeiros, digamos porque assim. nós temos Ok? a Não é mesa doce, das pudim. sobremesas, são bolos inteiros e Isso, frutas, exato. etc. Mas a mesa dos doces é uma mesa onde está o bolo e depois muitos docinhos individuais, não é? Muitos docinhos. É, tipo brigadeiros, mas em mil e um formatos diferentes. De café, de isso, daquilo. Pavlova, mini. Eu falo Pavlova porquê? Porque eu adoro as Pavlovas. Quando tem, eu ataco Os sempre as Pavlovas. macarrons, não é? Macarrons, tem e é uma infinidade de doces. E aquilo está E presente é o tempo normalmente todo. todo o tempo. Mas normalmente as pessoas só comem isso depois do jantar, a não ser as Ok. crianças, que às vezes vão Ah, lá e roubam uns antes. E eu digo isso porque eu estou sempre de olho, né? Porque dá sempre boas fotos. Às claro. vezes a criança está ali e ela, sem ninguém ver, ela rouba um doce E e tu dá sempre achas boas que o fotos. bolo em si, que também está em exposição a tarde toda, ou a noite toda, ou essa parte da festa, também achas que é muito diferente? É, O ex-libris do bolo, vá, a decoração do não. bolo, quão artístico ele é em relação no Brasil e em Portugal? Normalmente, assim, ó, claro, eu acho que a maioria dos bolos que não são bolos, é uma Obras de arte. decoração, ok? É uma obra de arte. E aquilo não é de comer. Então é muito diferente do. Aí a gente já vai avançar quase para o fim do Não há casamento, por isso não problema, tem não há problema. problema. Mas o corte do bolo que existe em Portugal, nos casamentos mais tradicionais, que tem alguns que já não fazem e tal, mas os mais tradicionais têm um corte do bolo. Aí Certo. tem um momento, O momento é um grande. momento do corte do É. bolo. O É momento é uma das. grande, porque costuma É, ter fogo de artifício e há assim alguma coisa sempre é. importante. É um Mas o momento que as bolo em pessoas si param para isso, não é? é. Mas no Brasil não. É tipo, o bolo, ele é importante, mas é basicamente nós fazemos uma foto lá, a simulação do corte do bolo, mas é basicamente isso. Não tem um momento que as pessoas Ok, param para cortar o bolo, não tem, não existe. ok. Mas ele sim é uma parte valorizada do casamento, da decoração, do espaço do casamento. E normalmente tem os bolos que são gigantes, com muita decoração, muito bonitos, mas a maioria das vezes esse bolo nem é de comer, é só decoração mesmo. Ok. Se calhar ainda vamos lá voltar a referir para perceber em que momento é que isto acontece nos casamentos, do corte do bolo. Estávamos então na parte do buffet Brasil e aperitivos em Portugal Uhum. e depois, independentemente do tempo que cada um demora, uma sessão de noivos. Acontece.
Ou seja, é acontece. o momento em que os noivos estão sozinhos e vão fazer umas fotografias com a equipa de reportagem. Normalmente é nesse período entre fim de cerimónia, antes de entrar no salão ou Na no lugar sala, onde vai ser a certo. festa, Ok. ok? Normalmente é nesse meio termo, ali uns 15, 20 minutos, meia hora às vezes, Ok. mas não muito mais do que isso. Nós paramos para fazer alguns retratos dos noivos sozinhos, ok? Ok. Mas é quase sempre nesse momento. E esse momento é quase sempre no fim do dia também, que também tem uma luz Uhum. mais interessante, mais fácil para nós fotografarmos. E E quando em é à alguns noite? casos já é da noite, é à noite, tens que Isso, fazer porque fotos nos à vossos noite, casamentos, porque muito começam à noite, tarde, tem muitas fotos à noite de casal, não muito. é? É, aí tens Que de é fazer mais à noite. difícil, é É, mais exigente em termos de tens, luz, de tens que usar a luz contexto do artificial. cenário, exatamente. É, quase sempre luz artificial. Só que qual é a grande diferença? E isso é uma coisa que em Portugal, pelo menos dos casamentos que eu faço, não vejo tanto. As pessoas investem muito em iluminação, muito. Ou seja, às vezes é um lugar que o lugar tu olhas assim, é um lugar aberto e depois tu vês o lugar pronto à noite e ele fica bem escuro, com umas luzes quase de velas, assim, fica completamente diferente. E isso Exatamente. valoriza muito para o nosso trabalho, porque às vezes tu consegues usar isso como algo atraente para o nosso trabalho também. Às Porque é a vezes até esconde iluminação quando os lugares cénica, não não são. é? É a É. iluminação cinematográfica, cénica, Isso, arquitetónica, não é? exatamente. Artística, É obviamente. pensada exatamente para valorizar a mesa dos doces, para valorizar e as mesas principais. Às vezes tem um foco em cima de cada mesa, o resto do ambiente é mais escuro. Então fica realmente bonito. Começou a ver-se aqui na época do boho, quando o boho entrou na tendência dos casamentos com as luzinhas, né? Com aqueles Uhum. céus de luzinhas, de fileiras, de luzes de arraial e de luzinhas brilhantes, pequenininhas e etc. Mas agora de vez em quando vão aparecendo algumas luzes cênicas, algumas quintas que trabalham já a cenografia em termos de luz, mas ainda não está a acontecer, ainda não está Mas assim. eu acho que uma grande diferença, Rita, é por causa dos horários. Porque se tu É, me disseres claro, assim, casamento durante o dia aqui no Brasil, é muito mais difícil. Porquê? Porque é muita luz. Então, claro. tipo, é praticamente impossível tu criares esse ambiente durante o dia. É muito difícil mesmo. Agora, quando o casamento é durante a noite, é mais fácil, porque tu Uhum. consegues quase montar tudo o que tu quiseres, porque o ambiente está todo escuro, tu consegues montar a luz onde tu quiseres só. Uhum. Durante o dia, não. Tens o sol, Claro, é mais complicado. Então, mesmo aqui no Brasil, isso acontece mais nos casamentos noturnos. certo. Pronto, então estávamos a falar desta pequena chute, não é? Este pequeno chute, esta sessão fotográfica do casal. Aqui em Portugal acontece depois dos aperitivos, lá está, depois destas 3 ou 4 horas, mas normalmente também tentamos que seja ao pôr do sol antes de entrar para os salões. Pronto, também É. acontece. Depois, nós temos aqui normalmente uma entrada nos salões dos noivos em que toda a gente já está lá dentro, cada um no seu lugar, sentado, e os noivos entram para um momento um bocadinho de apoteose, da entrada nos salões. Isso acontece aí? Acontece, igual, muito parecido. Igual. Eles Ok. escolhem uma música e tal, e enfim, é sempre um momento alto assim do dia, é a entrada dos Uhum. noivos. E logo após isso, eles normalmente fazem um discurso e um brinde Ok. Com todos os convidados. com todos os convidados. Então as pessoas estão em pé e aí as pessoas entram, eles aplaudem, é os noivos que entram e eles fazem uma festa lá. Aham. E aí as pessoas já estão em pé, ficam em pé e eles fazem normalmente um discurso e um brinde, ok? Aí E esse fazem um brinde para discurso todas as é pessoas. de agradecimento, não é? Agradecimento. Curto, normalmente é curto. Não é Uhum. aqueles discursos tipo americano que vem o padrinho, a madrinha e tal. Aí é outro. Eu já fiz, inclusive, casamento americano que teve esse discurso, mas aí é outra coisa. Aí eles demoram às vezes 2 horas esses Pois discursos é, dos americanos. é. Mas aqui não, é tipo discurso do noivo, da noiva, tipo obrigado por toda a gente estar aqui, são muito especiais e tal, e é isso. É tipo 2 minutinhos e, e fazem um brinde, tá? Eles propõem um Aham. brinde e aí é feito o brinde e aí sim para jantar, ok? Nós Em alguns raramente temos casos discursos aqui. Raramente temos é isso. raro, Ou nem é, brinde geral, nem agradecimentos, nem discursos de agradecimento. E quando temos discursos, é como tu estavas a dizer, ou dos padrinhos, ou o pai da noiva, ou as mães, ou alguém que aí queira é em outro falar, mas é momento. em outro momento, é durante o jantar ou Isso, entre pratos, etc. Mas é menos típico e normalmente menos acontece só tipo. quando casais estrangeiros.
E aí nesse momento, quando tu estavas a falar que em Portugal nós fazemos as fotos dos convidados normalmente nos aperitivos, ok? Certo. Na parte externa. No Brasil, normalmente quando tem fotos dos convidados, às vezes tem, outras vezes não tem. Eu posso dizer que é tipo 50-50. Ok. Muitos não têm. Em Portugal ainda quase todos têm. Ok. E eu pessoalmente, isso é uma conversa que eu falo com os noivos sempre. Eu acho, quando nós temos tempo para isso, eu acho interessante fazer porque é uma recordação que fica. É um momento mais chato um pouco para os noivos, sim, mas é uma recordação que fica aquela recordação tradicional que vai ficar para a vida toda deles, das É um pessoas que estavam naquele. documento. É um documento. Então é Uhum. assim, no Brasil, como são mais curtos os casamentos e é Aham. mais a correr, às vezes as pessoas elas não querem fazer esse tipo de fotos. E normalmente os casamentos são muito maiores também, a nível de 300, 400 convidados às E não vezes, dá para e fazer aí com toda a não gente. dá. É impossível, é para demorar 2 horas para fazer essas fotos todas. Claro. Então eles acabam por não fazer. Mas quando tem, normalmente essas fotos são feitas antes do jantar. E é Ok. onde? Na mesa dos doces. Normalmente é Ah, lá. Ou na mesa dos doces, ou eles têm um ambiente pronto para fazer fotos um só. Já cenário, não pensado, é? cenário para fotos. Mas aí eu, das duas, uma, ou é no cenário, ou é na mesa dos doces, que normalmente é muito bonito. Tá? Claro, Normalmente também ela por si só já é um cenário, não é? ela é um cenário. Normalmente a luz é bonita, tudo é bonito. Então Uhum. aí nós fazemos as fotos com os convidados e basicamente depois tem o jantar. Exato. Pronto, aqui normalmente nós temos entrada, prato de peixe, prato de carne. Aliás, a entrada, prato de peixe, corta sabores. Temos Bota sempre ali qualquer sabores. coisa para lavar o palato, vá. Prato de carne e sobremesa à mesa. E depois vem o café, o nosso express, não é? O expresso, e os digestivos. Mas é incrível em Portugal, oh Rita, não me digas. É, é Assim, muita comida, não é? eu gosto dos casamentos no Brasil, mas eu acho que Portugal é incrível. É que eu gosto de comer, não é? Tipo, eu sou aquela pessoa, adoro comer. E óbvio que nós, quando estamos lá a fotografar, não aproveitamos da mesma maneira que um convidado. Claro. Mas a diversidade de coisas que tem, tipo, eu acho incrível os casamentos em Portugal. Porque Nesse normalmente sentido. nunca tem só uma opção, não é? Tem prato de carne e tu podes É. escolher lombo ou não sei o que é o cabrito. Tem dois de carne, dois de Peixe, peixe. bacalhau e filetes, prato de não sei o quê, podes escolher, tem sempre diversidade. No Brasil não é assim. O Brasil não é que se coma mal, come-se muito bem, tá? Uhum. Mas é diferente, é quase um jantar normal. Às vezes tem É primeiro um prato, prato, não tem um dois prato, tem pratos. uma entrada, nem Uma tem sopa, entrada. tipo, a sopa não existe. Às vezes eu brinco, eu brinco, o pessoal está, em Portugal e tal, eles comem a sopa antes. O quê? Sopa? No dia do casamento comem sopa? É, Comem. E exatamente. antes da sopa, eles já comeram muita entrada antes de. Muitos aperitivos antes da sopa. Ah, tá, mas o que é os aperitivos? Ah, é churrasco, Eles não entendem, tipo, é uma coisa. Camarão, Eles não conseguem sushi, entender. Tá, mas isso tudo enchidos. antes do jantar? Sim, antes do jantar. Ai, meu Deus, é muito É, bom. realmente E, está muito focado na mesa e na comida, é, efetivamente está. eu acho que é um pouco de exagero até, tá? Eu acho que é um pouco demais, mas eu acho que tem um equilíbrio, não é? Entre uma coisa e Agora eu outra. acho que está-se a mudar em vez de vir um funcionário servir à mesa e enchem o prato muito, 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 já vem Já empratado. vem E um ao vir prato, empratado, já limita aqui as quantidades, para ok. ser quase um menu de degustação, mais do Isso que acho. muitos pratos todos grandes, não É, é? Já está eu mais acho nesse ótimo. formato, em termos de Até porque tem sustentabilidade. pessoas que tu sabes como é, Rita. Tem pessoas que vão, tipo, vem o primeiro prato e a pessoa come, 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 come e depois, tipo, tem muitas outras coisas que poderiam ser interessantes para ela experimentar e tal, e a pessoa já não come. Porque Pois, já, é tipo, comeu demais. tanto, tanto, é demais. O corpo humano é corpo humano, não é Yeah. infinito. E depois temos a sobremesa à mesa e depois abre aquilo que nós chamamos o buffet das A sobremesas, que é sobremesa. uma zona distinta, numa sala à parte, às vezes, ou no fundo da sala, que são várias mesas com muitos doces, muitos bolos, bolos de fatia, doces de colher, uma mesa inteira cheia de frutas, etc. Portanto, depois é quase uma outra refeição em doces e Outra fruta. refeição. É. E no Brasil? E eu não sei, no Brasil não, é a mesa dos doces só. É a mesa dos Mas aí eu doces. já te explico. Mas eu não sei se já fizeste casamento ali na região de Leiria. Poucos. Ou a Fátima, Leiria. Tipo, ali Ah, eles fazem tipo, o que é os nossos aperitivos antes do jantar ou do almoço e eles fazem sim. isso depois. Ah, é? É.
É assim, inacreditável, meu. É muita comida. Tipo, camarão, essas Outra coisas tudo, vez. é tudo depois. Não, é só Ah, depois. é depois, Não não é está na antes. mesa dos aperitivos, está depois do Não, jantar. não tem. Os aperitivos é mais soft, é uma coisa mais Ah, ok, ligeira. ok. Aí depois tem o almoço e depois à noite é que tem o buffet de sobremesas e E entradas, frios, basicamente. né? E frios. Exatamente. É bem é diferente. Eu achei engraçado porque as primeiras. Eu já fiz um ou outro lá, mas as primeiras vezes eu achei, pô, mas é diferente do norte, o norte não é assim. Yeah. E lá são assim. No Brasil, como é que funciona? Tem sobremesa na mesa também. Então, normalmente, ou é o buffet de salgados, de comida, ok? Ou Uhum, é empratado. E empratado, às vezes, tem dois pratos. uhum. Normalmente tem uma entrada e um prato, uma entrada, dois pratos. Normalmente é isso. E uma sobremesa na mesa, tá? Que normalmente, assim, ó, pelo menos os casamentos que eu vou, é quase sempre um petit gâteau, uma torta ou Certo. esse tipo de sobremesa. Uhum. Pronto. Após isso, as pessoas já estão disponíveis para pegar os doces. E aí os doces é aquilo que eu mostrei da mesa dos doces, é os brigadeiros, esses doces mais pequeninos, e as pessoas vão comendo isso até ao fim da festa, basicamente. Isso fica sempre aberto Está e lá sempre disponível. está sempre disponível até ao fim da festa. Eles vão repondo e tal, e fica praticamente sempre disponível. E aí, depois, tem o lanche da madrugada, que eles A dão ceia. esse nome aqui, é a ceia. Mas aí é muito mais soft do que em Portugal também, Então, espera lá, obviamente. antes de irmos à ceia, vamos só cortar aqui com. Nós, aqui em Portugal, podemos escolher a sobremesa à mesa, é empratada e vai para a mesa. Há o buffet das sobremesas, que é aberto paralelamente com uma grande variedade, mas há noivos que decidem que o bolo é a sobremesa. Ou seja, Hum, acabam de jantar e vêm cortar o bolo cá fora. Lá está, e nós já tínhamos introduzido isto, que há aqui um grande momento de, ou um corredor de sparkles, e eles vão pelo meio das pessoas, no meio dos sparkles, e chegam ao bolo, e quando chegam ao bolo, às vezes tem uma nuvem de fumo que foi ali lançado num lago, ou estão uma cascata, temos muito esta ideia da cascata de da fogo que cascata. cai por trás dos noivos, também em fogo, ou os cones de fogo, ou mesmo até um show de fogo de artifício, mas há sempre aqui muito um momento ex-libris vá do corte do bolo, não é? Tu já tinhas referido que é um momento mais simples, não é? Eles chegam lá, cortam o bolo, e isso acontece no Brasil depois do jantar. Depois de jantar, sim. Uhum. E às Ok, vezes, em alguns casos, o bolo é servido também como uma sobremesa. Isso como acontece em sobremesa. alguns casos. Mas só para deixar claro, o momento do Uhum. corte do bolo, normalmente o casamento não para sequer. As pessoas estão na Exato. mesa a jantar, cada um na sua, e às vezes os noivos vão lá, cortam o bolo, mas não para, não tem uma música, não tem nada. É um momento Não, nós de temos corte do todo um bolo. momento. É isso. Sai toda a gente É da muito diferente. sala, sai É toda a gente muito da mesa diferente. de jantar, vão para outra localização, para outra parte do venue, da quinta, do que for. Normalmente, quando é em venues que têm jardins e assim, há um lago, vai-se para a zona do É, lago, vai-se para o topo do monte, os noivos vêm de outro sítio, há um é, violinista, há gente a é, tocar, uma orquestra, uma banda que começa a tocar de repente para aquele momento. É, realmente é. damos este É muito ex-libris diferente. É muito diferente mesmo. o E olha, acho que eu corte do nunca bolo. vi nem parecido com o que tem em Portugal. Acho que não existe mesmo. Tipo, porque não tem, assim. Interessante. Ok, pronto. Não é, nós chamamos mesmo o corte do bolo, é um momento, não é? É, E depois entramos outra vez para o salão, aqui em Portugal, viemos fazer o corte do bolo, entramos para o salão e aí vamos encontrar a variedade das outras sobremesas todas e podemos decidir. é. Às vezes acontece haver baile, dança entre pratos, porque o nosso jantar é muito demorado e são muitos pratos. Às vezes acontece alguns DJs porem ali 4 ou 5 músicas e o pessoal já dança antes do corte do bolo, antes da abertura oficial do Uhum. baile, mas depois, normalmente, quando isto não aconteceu antes, momentos de dança, normalmente os noivos abrem a pista, abrem o baile com uma música e dançam uma música os dois. Como é que Uhum. acontece aí esta parte? É igual, é a primeira dança, mas no Brasil não existe essa dança no meio dos pratos, tá? É Ok. só depois. Aí tem a primeira dança dos noivos, aí pode ser Uhum. clássica, tipo valsa, tradicional valsa, ou, Uhum. ou às vezes é uma Uma dança mais. coreografia.
É uma coreografia, mas, enfim, cada um tem a sua maneira. Claro. E às vezes essa dança é feita com os padrinhos, tá? Ah, Então, aí eles fazem uma coreografia, os padrinhos no juntos e tal, e Brasil. depois, no Brasil, Ok. aí começa a festa. Aí depois vai muito de cada caso. Tem muitos casos que são bandas e em outros casos é Uhum. DJ. Então, basicamente é um dos dois, ou banda ou DJ. Aqui aí é maioritariamente é DJ, não é? Aqui não. Hum, A maioria dos que eu faço quase sempre tem uma banda, só que normalmente é banda e depois DJ. certo. Normalmente é assim. Primeiro Então, isto é tocam. tipo, Os a banda americanos também fazem toca. muito isso, não é? E eles tocam tipo 1 hora e meia, uma banda, e depois tem o DJ. Nós às vezes temos banda, mas é durante o jantar. Sim, Uma mas é coisa uma assim música mais mais soft. É slow. um Isso, exato. jazz ou uma bossa É, nova aqui a tocar durante o jantar, um bocadinho ali mais. Ou é. às vezes um Acontece fado. também. Acontece também, mas aí é também no jantar. Às vezes é uma voz mais leve e tal, é um tipo de música diferente. Mas aí já não é tipo festa, é diferente. É música ambiente, quase. Ok. Nós temos o hábito de atirar o buquê da noiva, nós já tínhamos falado nessa parte quando falamos de flores, portanto, a noiva atira o ramo às solteiras. Eu acho que agora está a mudar um bocadinho. Antigamente acontecia sempre no meio da festa, portanto, no meio do baile, sei lá, quando já estava decorrido 1 hora de baile, a noiva chamava todas as solteiras e fazia o atirar do ramo. Agora acontece cada vez mais durante os aperitivos, portanto, durante Uhum. aquelas 3 horas em que estamos a comer as entradas. E porque tem um momento de dança também nessa parte, óbvio, nós comemos tanto, também temos que fazer digestão, não é? E portanto também dançamos na parte dos aperitivos e às vezes, cada vez mais está a aparecer as noivas a tirarem o buquê nos aperitivos. Aqui no Brasil é quase sempre no meio da festa. Para a festa No ali e baile, tal, não e é? no baile, é. E aí para, em algum momento, normalmente quando a festa está assim um bocadinho, o baile está um bocadinho mais xoxo e tal, e eles param, que é para dar uma E é só revida solteiras que vão ao baile, é igual a tradição que vão ao baile, que vão ao ramo. ao ramo. A tradição é a mesma. Mas aqui eles fazem, em Portugal também fazem, que não é sempre a tirar o buquê. Eles às vezes fazem outro tipo às vezes tem Ah, sim. uma Com as caixinha com uma fitas, chave, o com as caixinho. fitas, enfim, tem vários formatos aí de, Tem. de, de buquê. Vou fazer um episódio sobre isso. Ainda não fiz, mas vou É, fazer um episódio sobre isso, sobre ideias para os ramos das solteiras, formas de atirar, formas de é. entregar, Ixi, etc. já teve cada uma assim inusitada. E É, até tem. eu já fui uma vez escolhido como quando eles fazem do noivo, quando eles normalmente entregam uma garrafa de whisky. Não sei porque é que Sim, tem essa sim. tradição aqui. O E, álcool. é, e, Aqui também. e uma vez eu já estava a fotografar lá atrás, no fundo, e ele tirou uma corda. Naquela casa era uma corda, assim, que ele tirava uma corda e onde caísse a pessoa e caiu em cima de mim. Aí, pronto. Aí eu, aí eles, pior que eles deram, me disseram assim: não, não, é para ti, isto aqui tem que ser sério e tal. E levantaram-me no ar, meu Deus, que vergonha. Ai, que Mas, engraçado. mas foi engraçado, foi engraçado. E, Boa. ou seja, tem diversas. Às vezes tem só da noiva, outras vezes tem só do noivo. Aí vai Olha, muito de eu cada uma pessoa, vez não? vi uma noiva minha brasileira que fez um ramo que eram Santo Antónios. Já viste isso alguma vez? Ah, sim, que estes distribuem por muitas pessoas. É, tem É, muitos, então, aquilo é uma espécie de, vamos pensar assim, imaginem que é um ramo de onde saem muitos arames, muitos paus, mini ramos, não é? Pequeninos exatamente, saem assim. muitos pauzinhos de arame e enfiado nos pauzinhos tem um desenho, um boneco ali, Bonequinho, né? um bonequinho que é um Santo António, mas eles saem, eles soltam-se e ela atira aquilo para trás e os Santo Antónios vão todos pelo ar, É, distribuem-se, não é? Isso é faz-se não, muito não, aí. É que eu só vi uma não, vez. não faz muito, mas de vez em quando tem. Eu não sei se é mais aquelas pessoas mais ah, que tenha não sei, uma Tradicionais tradição mais antiga, não sei, ou nunca superstição, uma perguntei, nunca, superstição. eu nunca perguntei o porquê dessa forma de atirar o Santo António, mas acontece, tá? É, Acontece raramente, mas acontece. eu Acho que assim, não só deve vi ter uma muitas, vez aqui. acho que também muitas não, Não, mas se tu já aqui conheces, não. é mais, Mas conheço, já conheço, existe, conheço. né? Já é um assunto, É que porque eu se te aí perguntar não é isso, só uma que fica feliz, ficam muitas solteiras felizes, muitas, porque, claro. porque aquilo vai dar para 10 solteiras e cada uma vai estar com a seu e pronto. Mas é engraçado essa associação ao Santo António, porque nós em Portugal temos os casamentos de Santo António.
É que o Santo António, segundo o que eu sei, é casamenteiro. É a Não é? casamenteira, é o padroeiro das noivas, Pronto, é. E é nós isso. temos aqui Pronto. uma data em que é a data de Noivas de Santo celebração de Santo António. António, exatamente, e É, casa muita gente, toda muita ao mesmo gente. tempo naquele dia. É. Dá na televisão Eu, sempre. Quando, dá na quando era criança, televisão, pelo menos dava, não é? Agora não sei, dá, acho que já não ainda dá. dá, ainda dá, ainda É, dá, é surreal essa cena das bodas de Santo António, é muito... São para aí 30 pessoas a casar ao mesmo é muita tempo. gente. É É muita muito gente. engraçado. Bem, É. olha, estamos a chegar ao fim, também estamos a chegar ao fim da festa, né? Os noivos estão lá e os convidados e o pessoal está todo a dançar. Hum, Pode acontecer, lá está, a noiva tirar a liga, o noivo tirar a gravata, pode acontecer assim coisas muito diferentes, mas nós por aqui, em termos de protocolos, de alinhamento, de tradições, a coisa fica mais ou menos. É Não mais ou falamos menos. da ceia, não é? Pode Ah, acontecer ainda 2 horas depois do pessoal estar a dançar, ainda vir uma picanha, uma bifana, umas francesinhas, assim, é. mais um caldo Mas, porque verde. eu Nós acho que temos o pessoal aqui, devia estar com fome ainda. O pessoal devia estar com nós ainda muita temos a fome. ceia. E aí, Para como quem é que se tiver chama fome, que tu disseste? é lanche da madrugada. Às vezes é pizza, às vezes é um hambúrguer, mini hambúrguer, às vezes é batata frita com uma coisa qualquer, às vezes é isso. Né? E É voltam a comer variado. outra vez um bocadinho, não Voltam a é? comer. Mas aí é E- mais ligeiro, assim, um pouco mais ligeiro. hum. Às vezes é uma pizza, não é uma pizza inteira, é fatias de pizza. Eles andam assim no meio das pessoas, tipo, não tem um buffet para isso. Eles andam no Não meio tem das uma pessoas mesa. e vão. Não, eles vão servindo. O baile aqui, a festa, ela nunca para até ao fim do casamento. Não Ok. para, não para para nada. E isso é uma coisa que é muito diferente, assim, talvez é a principal diferença dos casamentos de Portugal para os casamentos do Uhum, Brasil. uhum, O baile, eles aqui levam muito a sério. Tipo, eles uhum. investem muita energia, muito dinheiro. Tipo, às vezes as bandas são uma boa parte do orçamento do casamento é numa banda. Ou seja, a luz do ambiente. Então é quase como se fosse, em Portugal é quase como se fosse uma discoteca, ok? Uhum, O uhum. ambiente é assim. Então as festas são muito diferentes do Brasil e de Portugal, muito. Eu acho que também tem a ver com cultura. Claro, Os brasileiros são mais de dançar, são mais é extrovertidos verdade, nesse sentido. é Os verdade. portugueses são um pouco mais, eu falo de mim mesmo. Eu não, Uhum, se dependesse de mim, eu nunca aconteciam essas festas, porque eu sou aquele uhum. que fica, Tu fica não no meu cantinho. danças. Não, não danço. Ou seja, não sei se é cultural ou sei lá, mas aqui as festas são muito fortes, assim, enfim, são bem diferentes. E E pronto. em termos de reportagem, Sérgio, tu como fotógrafo, quando é que costumas sentir que tá o trabalho feito e quando é que tu vens embora? Olha, eu não trabalho, neste momento eu não trabalho por horas, porque eu já tenho mais ou menos uma média Quando é que eu venho embora? Quando, basicamente, aquelas pessoas que estão ali a dançar, às vezes elas vão ficar lá até às 7 da manhã. Quando é repetido, não é? E tipo, são sempre as mesmas pessoas que estão ali. Às vezes, Isso. tipo, as pessoas já passam, tipo, já estão num ponto, assim, muito elevado, assim, extremamente elevado. Quando chega nesse momento, eu tipo assim, epá, não, primeiro, não vou ficar aqui a fazer só fotografias sempre das mesmas pessoas Das e às vezes mesmas. fotos que já nem ficam interessantes, sabes? São fotos que É. já não fica fixe. E então nesse momento eu vou converso com os noivos. Se tiver, às vezes eles querem fazer uma foto com as pessoas que restam, isso é Uhum. muito clássico aqui. Ok. É uma foto tipo, vamos fazer a foto dos últimos aqui. No Brasil eles dizem a finaleira. Eles dizem, Ok. vamos fazer a foto da finaleira. Aí tá, Ok. ok. Aí eles juntam-se lá, fazem essa foto e pronto. E aí eu arrumo as minhas coisas e tal e vou embora. Mas não tem um momento exato. É normalmente quando Mas tipo, aqui já também, tem, aqui é também, não isso, é? Tu fazes isso aqui é isso. também, que é que tu É mais ou menos sentes, igual. mesmo que não tenhas hora, mesmo que tenhas hora limite, de certa forma sentes que, pá, passado uma Não faz hora e só sentido. estão as mesmas 20 ou 30 ou o que for Não, pessoas na pista, tu já estás a chatear não também faz aquelas sentido. pessoas É, e já não é. estás a tirar proveito daquilo. Em alguns casos, e isso já aconteceu, mas aí é contrato, está no contrato, que é nós Hum, ficamos até ao último, tipo, ou até ao fim do casamento mesmo. Isso ok. às vezes acontece. Mas aí Quando acaba a música. normalmente é quando o casamento tem horário para acabar. Hum, E já está aí definido na quinta ou assim. já está definido. E normalmente isso acontece quando são os casamentos na praia. Ok. Porque os casamentos na praia têm eu acho que já está incluído no pacote, digamos assim, Uhum. um luau.
O que Sei, é o um luau, luau? sei. O luau eles fazem uma fogueira na praia e Aham, ficam em volta lá, só que assim, às vezes o pessoal fica lá até de manhã, literalmente, e aí pois. nós não vamos ficar até de manhã, mas nós comprometemos-nos, porque às vezes em contrato é ficar pelo menos até a Para hora do luau, registar, para para registar. registar. Então aí nós vamos, o pessoal vai lá, fica sentado, mas aí é sem música, sem nada, o pessoal só fica sentado à volta de Engraçado, uma não fogueira, sabia, não sabia que vai se fazia embora. isso nos casamentos, Faz, faz, principalmente nos de praia, não sabia. Eu conheço o faz. termo, como conheço a expressão que até é luau, não é? Que é É, dito com a os pronúncia brasileiros do dizem Brasil. luau. É. Pois, luau. Conheço por causa do surf, né? Cultura de surf, do É que o teu pessoal marido ficar na é praia. surfista, não é? Por causa do surf, exatamente. O meu marido faz surf e conheço pronto, por causa dos filmes de surf também e pela cultura de surf. Há muito este hábito de se ficar pela praia, porque às vezes fica-se à espera das ondas do dia seguinte e fica-se pela praia, faz-se uma fogueira e fica ali É uma cena isso, é isso. comunitária. Mas é giro, olha, É muito gostei de giro, saber. fotograficamente é incrível. Só Pois que deve ser, claro. normalmente as pessoas já estão, tipo, quando chega a essa hora, as pessoas já estão assim num nível Que é muito. ó. Que normalmente deitam na praia e, puf, e fica. É complicado. Às vezes não, às vezes tipo, já teve casos que tipo, ainda o pessoal foi para o mar e à noite e tal. Só que aí chega, às vezes até é perigoso, tipo, Pode ou ser, claro. seja, pode se Nós tornar aqui até não perigoso. temos tanto a facilidade do clima para isso, não é? Não é tão fácil. E aí é frio, normalmente na praia, É, tipo, claro. Aqui a água tu, é tu, sempre tu fria. sabes bem disso, né? Porque aí Aqui a a água água é é sempre gelada. gelada. É, Exatamente. e, Olha, e para acontece. finalizar, falamos em como encontramos os fornecedores e como as pessoas chegam até aos fotógrafos de casamento. Vamos só finalizar com os clientes brasileiros imprimem álbuns, imprimem fotografias ou ficam satisfeitos apenas com a reportagem em digital? Tá. Normalmente, eu falo de novo dos meus No clientes, teu eles segmento e na quase, tua zona, quase todos fazem algo, mas isso também tem muito a ver com a minha influência, ok? ok? Porque eu vejo que muitos fotógrafos amigos e eles acabam por trabalhar muito com o formato digital. Eu Uhum. tento influenciar a fazer algo e sinceramente, tipo, e tu sabes que obviamente que a fotografia para nós é uma paixão e é um negócio, ponto. É Tá? verdade. Sinceramente, é um negócio. Ou seja, Dificilmente alguém faz isto só por negócio. Tem que é, gostar. tem que gostar, porque senão, obviamente, tem muitas outras coisas que, não é, que também dão muito dinheiro, que talvez mais do que a fotografia. Ou seja, tem que gostar, mas é um negócio também. Ou seja, nós precisamos de viver disto. E, obviamente, que quando eu vendo um álbum, o nosso lucro vai aumentar. Nós vamos faturar mais e, enfim. Ou É seja, para claro. mim é bom vender álbum, mas Uhum. excluindo essa parte, eu sugiro mesmo por acreditar que é aquilo que fica. Porque às vezes eu falo isso do meu próprio. Os meus pais, só para teres uma noção, Rita, os meus pais nunca tinham vindo ao Brasil. Uhum. E eles vieram ficar um mês aqui no Brasil e eu fiz fotos em tudo que é lugar, e com eles, e fotos com o telemóvel, mas enfim, fiz fotos. Claro. E no fim, o que é que nós fizemos? Imprimimos as fotos numa caixinha, não era um álbum, mas imprimimos Aham. as fotos numa caixinha, sem fotos, das férias deles para eles guardarem. E, ou seja, é o que fica realmente. É, Porque às vezes tu tens a pen, tu tens no computador, tu tens no telemóvel, tens tantas fotografias que às vezes tu vais lá, nem vês as fotos, de tanto, é mas eu verdade. tenho ali, tá, mas tu não vês. E às vezes teres impresso, guardado numa gaveta em casa, para mostrar para os teus filhos, que seja, ou enfim, no futuro, eu acho que isso é o que fica para a eternidade. E por isso eu influencio muito as pessoas a fazerem e às vezes até facilito as condições de pagamento e tudo para que realmente elas possam ter um álbum, porque eu sei que isso Usufruir. vai fazer sentido lá na frente. Boa. Então, no meu caso, Concordo, sim. subscrevo, É, concordo totalmente e tu sabes que eu estudei História da Fotografia sim, e há uma parte muito importante daquilo que é o documento fotográfico e a perpetuação, não é? A memória da família e a é, construção da identidade através das memórias da família e do quanto nós aprendemos e sabemos coisas sobre o nosso passado e os nossos antepassados através dos álbuns fotográficos. E o casamento é mais um momento da família, não é? E portanto a importância dos álbuns também passa por aí. Boa! Sérgio, acho que chegamos ao fim. foi fixe. Foi fixe. Foi Olha, deixa-me longo, só. não foi? Foi, mas foi fixe. Deixa-me só fazer uma à parte aqui, porque talvez tenham pessoas de Portugal e do Brasil que vão ouvir e vão dizer: Uhum. mas eu já vi casamentos no Brasil, não são bem assim. E só salientando, tipo, tem muito tipo de casamento. Claro. Eu vou-te dar um exemplo, Rita. No próximo ano, nós vamos fazer um casamento às 5 da manhã.
a cerimónia. Ok, Tu ok. acreditas? 5 da manhã. Ou Nunca seja, vi, tudo que... nunca participei, mas já Pronto, ouvi mas uma pessoa porquê? falar sobre isso. Porquê que é? Porque é lá no Corcovado, no Cristo Redentor. E lá tem que ser às 5 da manhã, tipo, porque às 8 abre para público. Ou seja, tudo o que tu ouviste falar de, é assim, tem variáveis. Tipo, tem um Claro que casamento às sim. 5 da manhã, ou seja, esquece. Não. Tudo é possível em qualquer lugar do mundo, depende da criatividade de quem está a É, organizar, a planear, seja o wedding planner, seja o noivo, seja quem for. Óbvio que nós aqui falamos das tradições, do exato. generalista, daquilo que é a maioria, e acho que isso ficou claro, mas vão ao Instagram e tem lá um post sobre este episódio, vai estar lá a carinha do Sérgio para vocês deixarem comentários e por isso vão lá dizer, corrigir, apresentar a vossa versão, deixem lá os É. comentários a dizer essas coisas todas. Sérgio, vou-me despedir de ti. Obrigada pelo teu tempo, adorei, foi super interessante, aprendi imenso e espero que possamos ter ensinado muitas coisas também aos nossos ouvintes. Muito bom. Obrigado eu pelo convite. Sabes que podes contar comigo sempre que tiver uma ideia tua, eu sei que vai vir coisa boa, então conta sempre comigo. E espero, enfim, que algumas pessoas tenham aprendido, ou outras a título de curiosidade, pelo menos. É interessante saber a título de curiosidade as coisas também. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal goste e que ajude de alguma forma. Obrigada, um beijinho e até breve.